Beleza? Certo? Falta 2, né? Passou, né? Já passou, cara. 8 e 5. 8 e 5? É. Boa noite a todos. Boa noite. Com a presença da maioria dos senhores vereadores e senhoras vereadoras em número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Duartina do ano de 2014. Iniciados os trabalhos, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das atas das sessões ordinária e extraordinária realizadas no dia 16/6 e no dia 28/7 de 2014. Acolhendo o pedido de dispensa de leitura das referidas atas apresentado pelo vereador Elcio, eu coloco-as em discussão perante o plenário desta Câmara. Muito bem, encerrada a discussão, eu coloco as mencionadas atas em votação. Quem for a favor de suas aprovações, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovadas as atas das citadas sessões plenárias. Feito isso e passando aos trabalhos do expediente desta sessão ordinária, partindo dos documentos recebidos pelo Poder Executivo Municipal, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 24/2014. Mensagem número 24/2014. Temos a honra de submeter à elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei número 24/2014, que altera o valor da subvenção social à Santa Casa de Misericórdia, Hospital Santa Luzia de Duartina, de R$1.200.000 para R$1.300.000, para o exercício financeiro do ano de 2014. Gostaria de esclarecer aos nobres edis que o aumento do repasse financeiro ao Hospital Santa Luzia, no valor de R$100.000, neste ano de 2014, deverá contribuir para a diminuição da dívida em que se encontra atualmente a entidade. E tal medida se faz necessária em caráter de emergência para que se evite um agravamento que possa gerar paralisação total do atendimento que é prestado à população deste município. Ao submeter o projeto à apreciação desta douta Câmara, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas especialmente saberão reconhecer que merece aprovação rápida. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração. Duartina, 31 de julho de 2014, Enio Simão, prefeito municipal. Recebo o projeto de lei da forma regimental e o encaminho às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento para emissão de seus pareceres. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 25/2014. Mensagem número 25/2014. Egrégia Câmara, ínclito presidente e nobres vereadores. Cordialmente submetemos à apreciação desta respeitável Casa de Leis o incluso projeto de lei municipal, que altera dispositivos da Lei número 2183, de 4 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Geral Anual do município. Esclareço aos nobres edis que a abertura do crédito adicional a que alude o incluso projeto de lei destina-se à adequação dos saldos das dotações relacionadas
por motivo dessa administração, pretender repassar às entidades assistenciais durante o exercício valores maiores do que os estimados no orçamento de 2014. Ao submeter o projeto à apreciação desta douta Câmara, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas especialmente saberão reconhecer que merece aprovação rápida. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração. Duartina, 31 de julho de 2014, Enio Simão, prefeito municipal. Recebo o projeto de lei na forma regimental e o encaminho às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento para emissão de seus pareceres. Em seguida, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 26/2014. Mensagem número 26/2014. Egrégia Câmara, cordialmente submetemos à apreciação dessa respeitável Casa de Leis o incluso projeto de lei municipal, que altera dispositivo da Lei número 2.183, de 4 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Geral Anual do município. Esclareço aos nobres edis que a abertura do crédito adicional a que alude o incluso projeto de lei destina-se à adequação do saldo da dotação relacionada, por motivo da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social ter corrigido o valor do repasse à APAI de Duartina para o exercício de 2014. Ao submeter o projeto à apreciação desta douta Câmara, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas especialmente saberão reconhecer que merece aprovação rápida. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração. Duartina, 31 de julho de 2014, Enio Simão, prefeito municipal. Recebo o projeto de lei na forma regimental e encaminho às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento para emissão de seus pareceres. Continuando então, peço também ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 27/2014. Mensagem número 27/2014. Temos a honra de submeter à elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei número 27/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar por doação com encargos pelo prazo mínimo de 20 anos a Matos e Travensolo Limitada, empresa regularmente constituída com o CNPJ número 05962234-001-33 e na inscrição estadual número 293-066-560-110, com ramo de atividade de obras de terraplenagem, serviços de terraplenagem, pavimentação e obras de construção. Neste ato, representada por Maria Isabel de Matos Guimaro Travensolo, CPF número 137272028-66 e RG número 134975510, SSP São Paulo, residente e domiciliada Rua Domiciano Aredes, número 861, Centro, Duartina, Estado de São Paulo. O bem imóvel lote 08 com área de 6.018,03 metros quadrados. Do Distrito Industrial 3, Guerino, Maranhão. Localizado próximo à rotatória de acesso a Duartina SP 293, Rodovia Lourenço Lozano, de propriedade da Prefeitura Municipal. Cumpre-me esclarecer que a referida doação com encargos é para que a empresa Matos Travensolo Limitada
proceda à instalação da empresa e industrialização e fabricação de artefatos de cimento em geral, pré-moldados, ficando condicionado a manter na empresa devidamente registrados no mínimo 20 empregados. Gostaria de esclarecer aos nobres vereadores que a grande preocupação desta administração, como também desta Casa de Leis, é sempre a geração de empregos em nosso município, sendo que com essa medida, além dos empregos definidos no projeto de lei, havendo o crescimento da empresa, com certeza serão gerados mais empregos, beneficiando a nossa população e com isso melhorando o comércio local, razão pela qual estamos sempre visando a geração de novos empregos para benefício de nossa população. Ao submeter o projeto à apreciação desta douta Câmara, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas especialmente saberão reconhecer que merece aprovação. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração do Artina, 31 de julho de 2014, Enio Simão, prefeito municipal. Eu recebo o projeto de lei na forma regimental e encaminho às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento para a emissão de seus pareceres. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 28/2014. Mensagem número 28/2014. Temos a honra de submeter à elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei número 28/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal, autorizado a alienar por doação com encargos pelo prazo mínimo de 20 anos, a Carlos Roberto Garcia Móveis ME, empresa regularmente constituída, com CNPJ número 15.32091/001-10, inscrição estadual número 293-013-369-117, com ramo de atividade de fabricação de móveis, com predominância de madeira. Neste ato, representada por Carlos Roberto Garcia, CPF número 068-758-07 e RG número 18.220531 SSP São Paulo, residente e domiciliado à rua Honório Simão, número 101, no núcleo habitacional Prefeito José Sebastião Pupo, nesta cidade. O bem imóvel, lote 06, com área de 1.683,56 metros quadrados, do Distrito Industrial 3, Guerino Maranhão, localizado próximo à rotatória de acesso do Artina SP 293, rodovia Lourenço Lozano, de propriedade da Prefeitura Municipal. Cumpre-me esclarecer que a referida doação com encargos é para que a empresa Carlos Roberto Garcia, ME, proceda à instalação da empresa de fabricação de móveis com predominância de madeira, objetivando a atividade de serviços de montagens de móveis em geral de qualquer material, ficando condicionado a manter na empresa devidamente registrada no mínimo 8 empregados. Gostaria de esclarecer ainda aos nobres vereadores que a grande preocupação desta administração, como também desta Casa de Leis, é sempre a geração de empregos em nosso município, sendo que com essa medida, além dos empregos definidos no projeto de lei, havendo crescimento da empresa, com certeza serão gerados mais empregos, beneficiando a nossa população e com isso melhorando o comércio local, razão pela qual estamos sempre visando a geração de novos empregos para benefício de nossa população. Ao submeter o projeto à apreciação desta douta Câmara, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas especialmente saberão reconhecer que merece aprovação. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração
Duartina, 31 de julho de 2014, Enio Simão, prefeito municipal. Recebo também o projeto de lei na forma regimental e o encaminho às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento para emissão de seus pareceres. Peço agora ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 29/2014. Mensagem número 29/2014. Temos a honra de submeter à elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei número 29/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar por doação com encargos pelo prazo mínimo de 20 anos a Maria Celina Chinelato, ME, empresa regularmente constituída com CNPJ número 13.760.750/001-72. Inscrição estadual, número 293.013.838.117. Com o ramo de atividade de comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios. Neste ato, representada por Maria Celina Chinelato, CPF número 190-288-448-56 e RG número 23-085-591-X, SSP São Paulo, residente domiciliada à Rua Professor Isaac Portal Roldan, 11-188, Residencial Parque Granja Cecília B, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo. O bem móvel lote 07, com área de 1.726,29 metros quadrados, do Distrito Industrial 3, Guerino Maranhão, localizado próximo à rotatória de acesso a Duartina, na SP 293, Rodovia Lourenço Lozano, de propriedade da Prefeitura Municipal. Cumpre-me esclarecer que a referida doação com encargos é para que a empresa Maria Celina Chinelato, ME, proceda à instalação da empresa de industrialização e fabricação de produtos têxtil, ficando condicionado a manter na empresa, devidamente registrados, no mínimo 8 empregados. Gostaria de esclarecer ainda aos nobres vereadores que a grande preocupação desta administração, como também desta Casa de Leis, é sempre a geração de empregos em nosso município, sendo que com essa medida, além dos empregos definidos no projeto de lei, havendo o crescimento da empresa, com certeza serão gerados mais empregos, beneficiando a nossa população e com isso melhorando o comércio local, razão pela qual estamos sempre visando a geração de novos empregos para benefício de nossa população. Ao submeter o projeto à apreciação desta douta Câmara, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas especialmente saberão reconhecer que merece aprovação. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração. Duartina, 31 de julho de 2014, Enio Simão, prefeito municipal. Recebo o projeto de lei na forma regimental e o encaminho às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento para emissão de seus pareceres. Continuando ainda, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 30/2014. Mensagem número 30/2014. Temos a honra de submeter à elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei número 30/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar por doação com encargos, pelo prazo mínimo de 20 anos, a SEMAN, Construções e Comércio Limitada, ME, empresa regularmente constituída com CNPJ número 08893-451-001-07. Inscrição estadual número 293-066-719-111, com o ramo de atividade de comércio varejista de materiais de construção em geral.
neste ato representada por Maria Célia Bragites Ferraz. CPF número 827-679-558-72. ERG número 9061745 de SSP São Paulo. Residente domiciliada Rua Aureliano Aredes, número 655, Centro do Artina, Estado de São Paulo. O bem imóvel, lote 05, com área de 3.425,46 metros quadrados, do Distrito Industrial 3, Guerino Maranhão, localizado próximo à rotatória de acesso na SP 293, Rodovia Lourenço Lozano, de propriedade da Prefeitura Municipal. Cumpre-me esclarecer que a referida doação com encargos é para que a empresa Seman Construções e Comércio Limitada ME proceda à instalação da empresa de industrialização e fabricação de artefatos de cimentos em geral, pré-moldados, ficando condicionado a manter na empresa devidamente registrados no mínimo 15 empregados. Gostaria de esclarecer ainda aos nobres vereadores que a grande preocupação desta administração, como também desta Casa de Leis, é sempre a geração de empregos em nosso município, sendo que com essa medida, além dos empregos definidos no projeto de lei, havendo o crescimento da empresa, com certeza serão gerados mais empregos, beneficiando a nossa população e com isso melhorando o comércio local, razão pela qual estamos sempre visando a geração de novos empregos para benefício de nossa população. Ao submeter o projeto à apreciação desta douta Câmara, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-la, mas especialmente saberão reconhecer que merece aprovação. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração. Do Artina, 31 de julho de 2014, Enio Simão, Prefeito Municipal. Eu recebo o projeto de lei na forma regimental e o encaminho às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento para emissão de seus pareceres. Em seguida, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 31/2014. Mensagem número 31/2014. Temos a honra de submeter a elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei número 31/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar por doação com encargos pelo prazo mínimo de 20 anos a Colomari Sociedade Vieira Comércio de Materiais de Construção Limitada, ME, empresa regularmente constituída com CNPJ número 11.413.829/001-32. Inscrição estadual número 209.440.984-112. Com ramo de atividade de comércio varejista de materiais de construção em geral. Neste ato, representada por André Lopes Colomari. CPF número 250-932-108-03. RG número 25-886-708-5 SSP São Paulo. Residente domiciliado Avenida Expedicionária Antônio Aparecido, número 257, Centro do Artina. Estado de São Paulo. O bem imóvel, lote 03, com área de 5.138,16 metros quadrados, do Distrito Industrial 3, Guerino Maranhão, localizado próximo à rotatória de acesso do Artina SP 293, Rodovia Lourenço Lozano, de propriedade da Prefeitura Municipal. Cumpre-me esclarecer que a referida doação com encargos é para que a empresa Colomari Sociedade Vieira Comércio de Materiais de Construção Limitada proceda à instalação da empresa de industrialização de artefatos de gessos e transportes rodoviário de cargas em geral, ficando condicionado a manter na empresa devidamente registrados no mínimo 20 empregados.
Gostaria de esclarecer ainda aos nobres vereadores que a grande preocupação desta administração, como também desta Casa de Leis, é sempre a geração de empregos em nosso município, sendo que com essa medida, além dos empregos definidos no projeto de lei, havendo o crescimento da empresa, com certeza serão gerados mais empregos, beneficiando a nossa população e com isso melhorando o comércio local, razão pela qual estamos sempre visando a geração de novos empregos para benefício de nossa população. Ao submeter o projeto à apreciação desta douta Câmara, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas especialmente saberão reconhecer que merece aprovação. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração do artigo 31 de julho de 2014, Enio Simão, prefeito municipal. Recebo o projeto de lei na forma regimental e o encaminho às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento, para emissão de seus pareceres. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios números 194 e 195/2014. Ofício número 194/2014, do artigo 31 de julho de 2014. Senhor presidente, venho à presença de Vossa Excelência em atenção ao ofício número 050/2014, de 17 de junho de 2014, desta Casa de Leis, protocolado sob número 3.311, datado de 23/6/2014, que remeteu a indicação abaixo, de autoria do senhor vereador Sérgio Aparecido de Oliveira, para informar o seguinte. Indicação verbal. Quanto à possibilidade de contratar a empresa CPFL para a colocação de alguns postes de iluminação pública nas ruas escuras do núcleo habitacional Prefeito José Sebastião Pupo. Para informar que esta administração já solicitou ao responsável pela iluminação pública em nossa cidade providência junto à CPFL, quanto a instalar alguns postes com bico de luz nos locais do referido núcleo. Na oportunidade, apresento os meus protestos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Enio Simão, prefeito municipal. Ofício número 195/2014. Senhor presidente, venho novamente à presença de Vossa Excelência, em atenção ao ofício número 049/2014, de 16 de junho de 2014, desta Casa de Leis, protocolado sob o número 3310, datado de 23/6/2014, e que remeteu as indicações abaixo, de autoria do senhor vereador Elcio Colete Rocha, para informar o seguinte. Indicação número 23/2014. Quanto à possibilidade de construção de canaleta e o recape no cruzamento das ruas Salvador Pellegrino com a Fargeale Fares Awad, na Vila Salomão Sabag, para informar que já foi determinado ao Departamento de Engenharia um estudo sobre a situação no local, e dependendo do orçamento apresentado e havendo disponibilidade financeira, será determinado a imediata construção de canaletas. Indicação número 24/2014. Quanto à possibilidade de colocação de lixeiras na Praça de Lazer Jorge Pinto de Moura, Praça do Idoso, localizado no núcleo habitacional Décio Luiz Salzedas, para informar que foi determinado ao Departamento de Obras a colocação de lixeiras no local. Indicação número 25/2014. Quanto à possibilidade de alterar ou mudar o local onde é feito aulas de autoescola, localizada na Rua Emílio Zapater,
para um local mais adequado e menos fluxo de trânsito. Para informar que esta administração já vem estudando o local apropriado para atender às necessidades das autoescolas de nossa cidade, porém não há entendimento de uma área para esse fim. Na oportunidade, apresento os meus protestos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Enio Simão, Prefeito Municipal. Esgotado o expediente do Executivo, passaremos aos trabalhos do Poder Legislativo Municipal. Ocasião em que peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações número 26 e 27/2014, de autoria do vereador Elcio Colete Rocha. Exatamente, 26 e 27. Indicação número 26/2014. O vereador Elcio Colete Rocha, vereador desta municipalidade, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 142 do Regimento Interno, que o presente subscreve, indica ao senhor Prefeito Municipal ou ao setor competente a possibilidade de fazer recap na rua Mário Carlone, em frente ao portão da quadra poliesportiva do Colégio Master. Justificativa. Na referida rua existem vários buracos, sendo que o serviço de tapa-buraco ali feito não durou muitos dias, e sendo o serviço de recap provavelmente terá uma duração maior e melhor, evitando que os alunos ali frequentem a quadra possam sofrer algum tipo de acidente, o que aconteceu anteriormente. Duartina, 4 de agosto de 2014, Elcio Colete Rocha, vereador. Indicação número 27/2014. O vereador Elcio Colete Rocha, vereador desta municipalidade, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 142 do Regimento Interno, que o presente subscreve, indica ao senhor Prefeito Municipal ou ao setor competente a possibilidade de se fazer extensão da rua Mário Carlone, cruzando com a rua Benedito Gebara e a rua Teófilo Cordovil. Justificativa. Sabemos que a referida rua termina na rua Benedito Gebara, sendo que, para termos acesso à rua Teófilo Cordovil, o cidadão tem que fazer o contorno da rua Benedito Gebara ou utilizar a estrada boiadeira. Duartina, 4 de agosto de 2014, Elcio Colete Rocha, vereador. Eu recebo as indicações da forma regimental e determino à secretaria desta casa que adote as providências cabíveis. Peço agora ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da indicação número 28/2014, de autoria do vereador Marcos Roberto Furlaneto. Indicação /28/2014. Aliás, indicação número 28/2014. O vereador Marcos Roberto Furlaneto, vereador desta municipalidade, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 142 do Regimento Interno, o que o presente subscreve, indica ao senhor Prefeito Municipal ou ao setor de obras a possibilidade de fazer passarela ao lado da ponte da rodovia Estrada Luiza Benetti. Justificativa. É sabido que na referida ponte os pedestres utilizam o asfalto para cruzarem a ponte devido ao estreitamento da mesma e o passeio público muito estreito para ser utilizado pelos pedestres. Com a passarela, os pedestres não sofrerão risco de atropelamento na referida rodovia em que a ponte se encontra. Duartina, 17 de março de 2014, Marcos Roberto Furlaneto, vereador. Eu recebo a indicação na forma regimental e determino à secretaria desta casa que adote as providências cabíveis. Continuando, peço ainda ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento número 02/2014, de autoria do vereador Marcos Roberto Furlaneto. Requerimento número 02/2014. Senhores vereadores, egrégio plenário, Marcos Roberto Furlaneto, vereador, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 139
11º do Regimento Interno, requerem a expedição de ofício ao excelentíssimo Prefeito Municipal, em nome da Câmara Municipal, solicitando o envio no prazo legal as informações que seguem abaixo. A. Contrato da empresa de monitoramento João Pinote dos Santos, ME. Termos em que requer o deferimento. Sala das Sessões, 20 de maio de 2013. Marcos Roberto Furlaneto, vereador. Eu coloco em discussão o requerimento apresentado pelo vereador Marcos Furlaneto. Coloque então em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o requerimento, determina a secretaria desta Casa que adote as providências cabíveis. Peço agora ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da indicação número 29/2014, de autoria do vereador Sérgio Aparecido de Oliveira. Indicação número 29/2014. O vereador Sérgio Aparecido de Oliveira, que apresenta e subscreve, indica ao senhor prefeito municipal ou ao setor responsável a possibilidade de colocar proteção guarda-reio na quadra da rodoviária municipal, entre as ruas José Barbosa de Paula Tavares com a rua Adolfo Pinheiro de Góes. Justificativa. O referido pleito se faz necessário para se evitar algum tipo de acidente, sendo que no referido cruzamento já foram registrados vários acidentes. Com a proteção pode-se evitar que algum veículo, moto ou bicicleta caia dentro da rodoviária, causando maiores danos com vítimas fatais. Duartina, 4 de agosto de 2014, Sérgio Aparecido de Oliveira, vereador. Eu recebo a indicação na forma regimental e determino a secretaria desta Casa que adote as providências cabíveis. Vamos ler. Vamos falar. Bom. Com isso, esta presidência franqueia a livre palavra para o vereador que dela uso queira fazer, na forma do artigo 82 do regimento interno desta Casa. Me adiantando no uso da livre palavra, na sexta-feira passada foi protocolado na secretaria dessa Câmara uma representação assinada pelo cidadão Sidney da Silva, em que ele noticia um uso de veículo público para transporte de estudantes e, entre outras coisas, ele solicita uma série de providências da Câmara, entre as quais a abertura de uma CPI para a apuração do caso e outras medidas. Eu passei para análise do departamento jurídico e gostaria que o Dr. Franco, nosso diretor jurídico, fizesse algumas considerações acerca do documento, da legitimidade dos pedidos e do trâmite regimental da criação de uma CPI. Por favor, doutor Franco. Boa noite a todos. Até esta tarde, a Câmara me passou esse documento como uma representação apresentada pelo Sidney da Silva. Em respeito à Lei Orgânica Municipal, no seu artigo 35, e ao regimento interno da Câmara, há os requisitos a serem preenchidos para a instauração dessa comissão. Como veio como uma representação, em respeito também ao princípio de contraditório, salvo me engano, a Câmara tomaria providência para a oitiva do prefeito nesse intuito. Então, dentro disso, caso haja um requerimento nesse sentido de abertura de SEI, em respeito ao princípio do contraditório, há de ser depois apresentado pelos vereadores em cargo, né, em função que, pelo que vi agora, subscreveram nesse requerimento agora de última hora.
Então, cabe ao presidente, se há nesse momento oportuno de já receber esse requerimento, determinar então a votação, então aguardar essa resposta ao contraditório da representação que foi ao prefeito. Bom, pelo que eu entendo que o Dr. Franco falou, ele noticia um fato, é feita uma representação para a gente e cobra providências da Câmara. Eu, de antemão, oficiei ao prefeito, comunicando as acusações que lhe são imputadas, para que ele se manifeste a respeito, inclusive questionando a respeito da documentação juntada no que concerne aos documentos da prefeitura, a respeito da veracidade. De antemão, ele concorda com tudo que está escrito aí, não questiona nada. Tanto uma matéria que saiu no próprio fim de semana, admite sim que emprestou o ônibus, não só essa vez, como na outra Olimpíada que teve, assim como ele empresta quando o pessoal do jiu-jitsu tem que lutar, representar aí a cidade. Assim como nesse final de semana ele cedeu ônibus para que os agricultores da agricultura familiar fossem até a Aguirfã. O que eu penso a respeito? É legítima a vontade de cada parlamentar aqui, mas eu entendo que isso é uma representação do cidadão noticiando, cobrando providência. Os pré-requisitos iniciais, básicos, para a abertura de uma CPI, o primeiro passo é o requerimento assinado, no mínimo, por 1/3 dos vereadores. Como o doutor Franco disse, esse é um documento encabeçado por um cidadão, ainda que foram apostas agora as assinaturas aqui, subscrevendo. Não quero com isso barrar a iniciativa de ninguém, apenas entendo que o documento correto é o requerimento subscrito por um vereador e corroborado por no mínimo mais 2. Dessa forma, a minha atitude será responder para o cidadão Sidney as medidas até então tomadas e aguardar, se algum dos vereadores entenderem por protocolar um requerimento solicitando a abertura da CPI e que atenda aos requisitos constitucionais, ele será acatado e seguirá as normas regimentais. Alguém mais? Pois não, Luciano. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Senhor presidente, no mesmo sentido do Sidney, eu queria fazer alguns comentários sobre a legalidade do ato dele. Tá, a Constituição Federal brasileira, no artigo 58, prevê que, parágrafo 3º, prevê que as comissões parlamentares de inquérito serão instauradas mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo. Tá, então os requisitos são 1/3, o 1/3 já está previsto, porque a gente subscreveu a petição do Sidney, ou seja, nós concordamos com aquilo que ele alegou, concordamos que há necessidade de haver apuração. Né? Então, Ótimo. 3 vereadores subscreveram, o que se tornaria desnecessário qualquer outro tipo de requerimento. Então, deixa eu complementar, por favor. pois não. A Lei Orgânica do Município estabelece em seu artigo 50, parágrafo 1º, que as comissões especiais de inquérito serão constituídas a requerimento de 1/3 no mínimo dos vereadores, e a composição será de 5 membros. Né? Tem julgados do Supremo, o RESP de número 1183, que teve como relator o ministro Moreira Alves, estabelece o seguinte: a apresentação de requerimento assinado por 3 vereadores, que é 1/3 do membro da Câmara Municipal, fez com que a comissão de inquérito fosse instalada, ou seja, ele aceita que 1/3 seja necessário. O Supremo Tribunal Federal, em voto relatado pelo ministro Moreira Alves, concluiu que não há necessidade de levar à votação plenária a criação de comissão,
se o requerimento for subscrito, e aí esse requerimento está subscrito, não digo em tese, mas em concreto, por 1/3 dos parlamentares, na medida em que a maioria não tem poderes para vedar a criação da mesma. Né? Mais adiante, ele fala sobre o intuito, o objetivo da comissão. O escopo da comissão parlamentar de inquérito é investigar fatos e apresentar o relatório. Aqui, ninguém está tomando o partido de A, B ou C, se o Sidney está certo, se o prefeito está certo, se o colégio master está certo. Ninguém está entrando no mérito. O objetivo é o quê? É exercer a função precípua, uma das duas funções precípuas do Poder Legislativo. As duas principais funções do Poder Legislativo é legislar e fiscalizar o Poder Executivo. Né? Então, o objetivo, o pedido em tela, feito pelo cidadão Sidney da Silva, está dentro daquilo que é nossa obrigação e não nossa faculdade. Não cabe a nenhum de nós dizer se vamos ou não. A partir do momento que o fato foi concretizado, que existe prova documental, a gente tem que tomar uma providência. Se o prefeito já confessou, se instaura o procedimento na Câmara, o prefeito vem e traz, porque já aconteceu comigo, de ser noticiado no jornal que o prefeito tinha falado a meu respeito, e depois eu indaguei ele, numa situação em Bauru, ele falou, não fui eu que fiz. Entendeu? Então, ele assumiu no jornal. Se ele mandar um documento assumindo tudo, na comissão, olha, foi eu que fiz mesmo, foi dessa forma que foi feito, encerrou. O que a gente faz? Junta, faz um relatório e encaminha para o Ministério Público para as providências. Simples assim. Bem, é um entendimento seu que eu respeito. Mas nós temos um departamento jurídico que, na dúvida, é consultado para esclarecer alguns fatos. Novamente, eu questiono o Franco. Esse documento que foi protocolado pelo Sidney, aqui eu não estou questionando a atitude. É louvável a atitude de qualquer cidadão que, tomando conhecimento de qualquer ilícito, leve a conhecimento das autoridades ou dos hierarquicamente aptos a tomar as providências. Só que a gente se baseia, como você disse, numa lei orgânica, num regimento. Na Constituição no Supremo. Na Constituição no Supremo. Tá. O próprio artigo lá da Constituição, que é o parágrafo 3º, ele fala claramente, entre outras, mediante requerimento de 1/3 de seus membros. Esse não é um requerimento dos membros, é subscrito. O que eu quero dizer isso aqui fica aquela discussão. Nada opõe a que alguém faça um requerimento, você, o Rominho ou a Marlene, que subscreveram. O trâmite segue normal. Agora, temos entendimento 1/3 de seus membros. Sim. Não um requerimento externo corroborado por seus membros. Mas, se o jurídico entender que é um documento válido para ser analisado, o que eu não quero eu não quero assim criar leis ou criar normas, tampouco passar por cima das já existentes. Sim. Eu entendo que um documento na CPI, pelo que eu acompanho, pelo que eu vejo, geralmente parte de um parlamentar que, tomando ciência de um determinado fato, se encarrega de conseguir aí as assinaturas necessárias para que o processo tenha andamento. Nesse caso, eu vislumbro como uma representação, apesar de, novamente eu falo, assinado por vocês três. Consulta o Dr. Franco. Entende que isso é um documento legítimo, atende os pré-requisitos? Eu novamente falo, para que seja instaurada uma comissão parlamentar de inquérito, serão necessários os seguintes requisitos. Requerimento de 1/3 dos membros componentes da respectiva casa legislativa que vai investigar o fato. Eu entendo o requerimento de 1/3 dos membros. Aí a gente vai ficar nessa discussão. Sim. Mas eu estou assinando um requerimento de uma pessoa que não é membro da casa legislativa. Aí que é o meu entendimento. Sim. Nada impede, como eu digo, que o nobre colega ou qualquer outro protocole um requerimento até anexando, baseado nessa representação protocolada pelo cidadão Sidney, e a gente segue o trâmite normal. É esse o meu entendimento e o que eu entendi do Franco.
os colegas também se manifestem o que acham que é o correto. Eu não quero pular etapas, até porque eu não sou um expert no assunto, mas eu procuro me informar. Da mesma forma, você tem seus pareceres, você tem as suas consultas. Eu, nos meus, em todos que eu leio, eu até procurei. Coloquei assim, legitimidade de solicitação de uma CPI. Quem são, tal. Sempre fala, requerimento de 1/3 dos membros da Casa de Leis. Então, eu entendo dessa forma. Não quero com isso falar, está enterrada o pedido de CPI ou está impossibilitado qualquer vereador de se manifestar. Até, se for o caso, posso solicitar uma interrupção na sessão. Se você acha conveniente, o nobre colega, oficializar aí um requerimento, a gente junta a representação e segue o trâmite normal. Agora, uma outra coisa que eu quero que fique bem clara aqui, a respeito ainda desse requisito. O artigo 3º, parágrafo 3º da Constituição, ele fala, mediante requerimento de 1/3 para apuração de fato determinado. Tá? Na representação, no final aqui, o senhor Sidney, deixa eu só pegar aqui. Tá. Entre o que ele pleiteia aqui no quesito B, ele diz o seguinte, caso haja o número de 3 vereadores subscritores do pedido, requer que seja a mesma declarada aberta, aí ele inclui aqui uma palavra, independente de votação. E cita, nos termos do artigo 58, parágrafo 3º, que é o que eu acabei de ler. Procurei me informar a respeito. Há divergências entre legisladores e entre juristas. Muitos acham 3 assinaturas é o quesito, é suficiente, a CPI já está instaurada. Outros entendem que deva ser submetida à apreciação do plenário. Então, temos aqui, por exemplo, só uma opinião de 2 para ver como diverge. A respeito do requerimento, assinado por 1/3. A doutrina diverge quanto a esse primeiro requisito para a criação de comissão parlamentar de inquérito. Para Juliano Luiz Cavalcante, é necessário a apreciação do plenário para valer-se da vontade da maioria. O texto constitucional não é claro quanto ao alcance da expressão requerimento de 1/3 de seus membros, uma vez que o requerimento citado deva ser aprovado pelo plenário da Casa Legislativa em obediência à vontade da maioria. Isso é uma opinião dele, Cavalcante, Juliano Luiz. Uma outra opinião que diverge, de um jurista, Plínio Salgado. Ele entende, entendemos que é acertado o entendimento de que o quórum para instauração do instrumento investigatório deva ser de 1/3, independente de apreciação plenária. É um outro entendimento. Tá. Continuando a pesquisa, ou tentando tirar minhas dúvidas, aqui fala o seguinte, voltando ao parágrafo 3º, no comentário do próprio texto, que ele fala, é importante salientar que esse parágrafo da Constituição se refere à CPI na esfera federal. Logo, nele temos os requisitos necessários para sua respectiva instauração, juntamente com os requisitos das normas das constituições estaduais e as leis orgânicas municipal e federal. Aí o legislador observa, uma CPI estadual está prevista na Constituição Estadual e na lei orgânica daquela Assembleia. Da mesma forma que uma CPI municipal está ligada ao regimento da Câmara Municipal
e de sua respectiva lei orgânica. Se os colegas consultarem o regimento, o artigo 52, no seu parágrafo 1º, diz o seguinte: as comissões especiais de inquérito serão constituídas a requerimento de 1/3, no mínimo, dos vereadores, aprovado pelo plenário, composta de 5 membros, salvo expressa deliberação da Câmara em contrário. Consultei também o departamento jurídico a respeito desse artigo, desse parágrafo. Estando certo, estando errado, estando de acordo ou não, como eu disse antes, eu não estou para criar uma lei, criar uma norma, mas eu não posso passar por cima de uma norma vigente. O texto e o parágrafo é claro nesse sentido. Ainda que o subscritor da representação, no entender dele, ele ache que o requerimento assinado por 1/3, independente, isso é palavra que ele colocou, não está no texto da Constituição. O nosso regimento, que é o princípio a qual a gente deve se pautar, ele diz que deve ser aprovado pelo plenário. Salvo entendimento contrário, será esse o trâmite. Nada impede que qualquer vereador que entenda de outra forma questione e a gente busque subsídios em instâncias superiores. Mas o regimento é esse que a gente segue, é isso que está escrito. Se está certo, se está errado, deve ser modificado. Eu até entendo que se não constasse, tivesse igual, apesar das dúvidas, eu entenderia que não há necessidade. Se não tivesse aqui aprovado pelo plenário, se tivesse da forma que está o texto constitucional. Só que aquele é bem claro. E eu, como presidente dessa casa, eu não posso passar por cima de normas ou de regras constantes, estando na lei orgânica. Eu não posso rasgar o regimento. Hoje, pode alguém falar, mas deve ser isso. Amanhã, pode querer se valer do que está escrito aqui. Então, salvo, como eu disse, outro entendimento, deve sim ser aprovado em plenário. É esse o meu entendimento, a minha interpretação do parágrafo 1º. Se alguém, como eu disse, tem outra interpretação. Quando surgem dúvidas, o executivo, o legislativo, ele se socorre ao Poder Judiciário para que se dê uma decisão e para que se esclareça aquela dúvida, aquele conflito. No Poder Judiciário, você requer para o juiz de primeira instância, depois você faz uma apelação para o Tribunal de Justiça, depois você faz um RESP, ou um recurso extraordinário para o STJ, e em última instância isso deságua no Supremo, que é o órgão máximo do Poder Judiciário, e quem dá a palavra final, e a palavra do Supremo é inconteste, pelo menos no âmbito, se for do plenário, é inconteste. E se eu estiver errado, o doutor Franco pode me contrariar. Está adequado ou não? Tá. O Supremo já pacificou. Tem um julgado, o Supremo já pacificou o quê? Só são necessários 1/3 dos parlamentares para a instauração de comissão processante, de comissão parlamentar. Ou seja, se a gente levar para o judiciário essa discussão da nossa lei orgânica extremamente desatualizada, Concordo. A gente vai estar perfumando a flor, vai estar chovendo no molhado. Porque se já tem uma decisão do Supremo estabelecendo a regra, o juiz de primeira instância não pode contrariar essa regra. Porque a regra vem de cima, entendeu? Isso não tem a menor possibilidade. Ou seja, a gente vai estar protelando uma decisão que deveria ser tomada. Se o prefeito... e aí eu até entendo as razões do veto, porque as decisões aqui são políticas e não são jurídicas. Mas se o prefeito já assumiu a responsabilidade por esse ato, se instaura, ele chega e junto o documento, olha, eu realmente
liberei, como ele falou no jornal, mas aí essa questão de falar no jornal é temerária, porque já aconteceu comigo. Fala e depois desdiz. Então, se chegar um documento assumindo que foi cedido ônibus para o colégio, e eu não quero entrar no mérito se está certo ou errado, quem vai analisar o mérito é o Poder Judiciário, lá mais à frente, ou mais adiante, pronto, se sepulta essa discussão. O que a gente não pode é criar dificuldade, criar obstáculo para se apurar um fato. É nossa função. A partir do momento que a gente começa a se esquivar das nossas responsabilidades, sejam elas quais forem, a gente acaba se tornando omisso perante a população que nos elegeu. Nós temos uma responsabilidade para com a população de Duartina. Nós temos a obrigação de prestar esclarecimentos à população e esclarecer e deixar transparente, lúcido, aquilo que ocorreu. Se o prefeito já assumiu, ele traz um documento aqui, olha, eu enviei como eu como eu permiti domingo para ir em Lençóis Paulista, e é uma faculdade minha, ponto. Está sepultada a discussão. Então, só voltando. Da mesma forma que eu disse, o prefeito assumiu, tanto no jornal como particularmente para mim, concordo com você, de boca é tudo isso. Eu encaminhei o ofício, cadê o ofício? Está até aqui, o ofício 57, eu até vou ler aqui, ó. Senhor prefeito, para conhecimento e manifestação, encaminha a Vossa Excelência cópia de representação protocolada nessa Casa de Lei sob o número 70/01, número 70, datada de 1/8/2014, pelo cidadão Sidney Silva. Tá. Solicito ainda confirmação a respeito da veracidade dos documentos anexados às folhas tal. Independente dele ter assumido pessoalmente ou através de jornais, eu quero algo oficial. Da mesma forma que você citou aí, que pesquisando você tem interpretações aí de que não é necessário. Da mesma forma, eu preciso de algo oficial, um parecer. Então, restando alguma dúvida, você diz, GNDS valer dos órgãos superiores. Para mim, um parecer judiciário, falar, olha, esse artigo é letra morta, não tem, eu estou satisfeito. O que eu não quero é tomar uma atitude que depois possa ser contestada, até pelo próprio prefeito. Ele vai falar, você extrapolou todas as atribuições, ignorando um artigo do regimento interno, que estando defasado, como eu concordo que está, a gente não pode passar por cima. Então, a minha ideia, se não existir consenso quanto a isso, ou se achar que não deve ser levado, a gente faz uma consulta ao judiciário, o parecer é válido, 3 assinaturas, para mim é o que basta. A gente instaura a CPI. Se falar, não, o artigo do regimento tem que ser obedecido, tem que ser respeitado, a gente segue o trâmite regimental normal. O que eu não quero é cumprir etapa, até porque não é protelar, não é uma sangria desatada, disso não está dependendo. Comissão, se não restasse dúvidas, da minha parte resta, não a respeito dos fatos, a respeito da tramitação. Eu tenho dúvidas, consultei o Dr. Franco, ele passou. Se não restasse dúvida, seguiria, instauraria. Agora, nada impede que na sessão seguinte a gente já tendo, não sei se o judiciário já sendo... Só fazendo uma ressalva, o Poder Judiciário não é órgão consultivo. Eles não proferem consultas, eles proferem decisões. Então, para a gente ter uma resposta do Judiciário, a gente teria que ingressar com uma ação. O órgão consultivo do presidente da Câmara e dos demais vereadores é o procurador da Câmara, que é o Dr. Franco. É o Dr. Franco, por isso que eu digo, a opinião dele a respeito é essa, até o Franco, por favor. Só uma questão aqui. Em hipótese alguma, a gente está, eu como jurídico, junto com o presidente, conversando sobre o assunto, a gente está visando o mérito da questão. Unicamente, lógico, é muito importante que se esclareça. É importantíssimo que se esclareça essa situação. O que a gente está visando aqui é o procedimento legal, respeitando o regimento interno da Câmara. E esse entendimento que o nobre vereador Luciano colocou, de entendimento jurisprudencial através do Supremo Tribunal Federal, embora haja um entendimento lá, na nossa lei orgânica, não houve nada que a tirasse de vigência. Não houve uma ação direta de inconstitucionalidade ou algo semelhante nesse caso. Por isso tem, logicamente, a
a decisão dos tribunais superiores, para reformar uma decisão caso ela já não esteja correta. Agora, não cabe a gente, às vezes, eu não vou mais aplicar o regimento interno porque já tem uma decisão do Supremo. Então, essa questão eu entendo perfeitamente. Enquanto nós não temos nada oficial, nada legal que tenha revogado esse artigo, o regimento interno, diante da lei orgânica municipal e dos artigos do regimento, a gente tem que respeitar o regimento interno como forma procedimental. Nada, não estou dizendo sendo favorável ou contra a SEI. Apenas a forma regimental de proceder aos trâmites da casa. O doutor Franco disse, como agora houve a posição das assinaturas, eu vou dar um despacho no sentido de uma manifestação conclusiva acerca de tudo que é solicitado. Se o entendimento for que deve ser respeitado o regimento, ele será respeitado. Se o entendimento do nosso departamento jurídico for de que isso é letra morta, a gente pode passar por cima, a gente passa a fase seguinte da instauração da CPI. Mais alguém? Ninguém? Muito bem. Consultando novamente o vereador Luciano, pretende protocolar o requerimento solicitando para que a gente siga? O requerimento, o doutor Franco pode me corrigir se eu estiver inadequado. O termo subscrever é concordar com os termos. Quando a gente outorga uma procuração ao advogado, em tese, o cliente está subscrevendo e está concordando com tudo aquilo que o advogado vai peticionar em nome daquele que outorgou a procuração. Então, a nossa subscrição no requerimento subentende-se que nós concordamos com aquilo que foi acusado, foi elaborado pelo cidadão Sidney da Silva. Eu acho que, e aí a gente tem no processo civil, o princípio da economia processual, que a gente não tem que ficar repetindo aquilo que está implícito. Se a gente subscreveu, no meu entendimento, e aí o doutor Franco pode se manifestar, entende-se que nós requeremos, que nós concordamos com os termos. E aí isso teria a forma de um requerimento. Fazer um novo requerimento em cima do requerimento do Sidney, eu acho que é desnecessário. Mas se for não, desculpa, pode continuar. Mas se for uma exigência, eu não vejo nenhum problema. A gente faz até agora. Dá uma folha em branco, requeiro nos termos do requerimento do cidadão Sidney da Silva. Ponto. Está resolvida a questão. Bom, também não é a questão que vem ao caso. Como você disse, o requerimento ou representação. A questão aqui vai à votação do plenário ou automaticamente se instaura. Vou solicitar, então, o parecer do nosso departamento jurídico e, baseado nisso, na sessão seguinte, ou a gente instaura automaticamente a CPI, ou a gente coloca em votação no plenário. Eu sugeriria, já que foi feita uma solicitação ao chefe do Poder Executivo para que se manifeste acerca das acusações, que primeiro a gente recebesse a resposta dele, para depois se decidir se vai ou não tocar adiante. Porque, de repente, na resposta do chefe do Poder Executivo, ele pode simplesmente reproduzir aquilo que o jornal alega ser a palavra do prefeito, e aí, nesse caso... Não, em concordância com isso, independente do que o prefeito, da manifestação dele, será encaminhado via ofício, cópia dessa representação pela Câmara Municipal, será encaminhada para conhecimento do Ministério Público. No caso, entendendo que é um crime, como a gente disse, a Câmara não julga e não pune. A Câmara apura e leva conhecimento do Judiciário para as providências cabíveis.
será encaminhado pela Câmara Municipal para conhecimento do Ministério Público a representação que foi aqui protocolada pelo vereador Sidney. Se a gente já tiver a resposta do prefeito, logicamente será anexado. Pois não, Franco? Justamente esse é um tópico importante, que até foi comentado pelo vereador Luciano. Essa subscrição pelos vereadores nesse momento, até então, nós aqui fomos surpreendidos com isso, porque não havia um requerimento até então. Houve a representação do Sidney, o Sidney, me desculpe, o presidente já tomou iniciativa para então oficiou o executivo para o executivo oferecer a resposta. A resposta, logicamente, vai ser apresentada para todos os vereadores. Daí então, os vereadores, o que nós até então estávamos trabalhando nesse intuito, como não havia um requerimento formal da instauração, aí sim os vereadores analisando, munidos desses documentos enviados pelo prefeito, vejam ainda a necessidade da instauração da SEI. Caso os documentos sejam suficientes, tudo bem. Se não forem, requeram a SEI, sem problema algum. E independente do resultado, havendo SEI ou não havendo e tudo mais, toda essa documentação será remetida ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Então essa que é a questão em si. Porque a SEI ela tem a prerrogativa da investigação. Às vezes, nós não sabemos o que vai ser respondido. Às vezes vem uma resposta que os vereadores se dão por satisfeito, ou não. Se derem por satisfeito, se não se derem por satisfeito, continua na investigação. E o resultado qual é? É investigação. A gente não tem aqui o condão, a SEI não tem o condão de punir. Ela vai investigar e remeter ao órgão competente. Correto? Sim. Era só essa questão. Então, esse desencontro de informação, né? Porque o requerimento veio de surpresa e já tinha sido tomada uma providência anterior. Essa que é unicamente a questão. Mas de forma alguma terá prejuízo. Eu creio que será até mais viável para os vereadores, que eles vão estar munidos já de uma documentação pré-apresentação de SEI ou não. Diante daquela documentação, vocês terão mais fundamentos ainda para visualizarem a SEI. Para ficar até melhor, senhor presidente, a sugestão que eu deixo, e é lógico que é sugestão, porque se fosse requerimento seria feito de outra forma, o prefeito poderia vir aqui e se esclarecer sem nenhum problema. Explica o que aconteceu, convide o prefeito, ele vem aqui, explica o que aconteceu, e se dando por satisfeito, assunto encerrado. Se houver alguma dúvida, que seja requerida a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Exatamente, esse é o procedimento. Posso fazer o convite, com certeza. Ainda acerca do assunto, nós estamos na palavra livre, ou algum outro assunto, algum vereador deseja manifestar opinião ou emitir algum juízo a respeito do fato? Bom, então esclarecendo só, não foi nada arquivado, nada empurrado para debaixo do tapete, nada decidido. Na sessão seguinte a gente dá sequência. Um momentinho. Pois não, Décio. Caro nobre vereador Luciano, se porventura o prefeito nos der um documento que ele assume o que aconteceu, que foi ele o responsável, qual é a decisão? Esse documento serve como ele... Eu entendo que se ele... esse documento. Trouxer um documento explicando que o ônibus viajou para Campinas, por autorização dele, às expensas da prefeitura, eu acho que não há necessidade de instalação de nenhum procedimento, porque estaria esclarecido o fato, em tese. Deixa de existir o objetivo da investigação. Porque o objetivo da comissão, o que é? Investigar fato determinado por prazo determinado. Né? O fato determinado já estaria resolvido. Né? Nós vamos investigar o que eu acho correto
um fato que ele já assumiu. Então, É isso. já assumiu, mas que venha com documentos. Sim. Certo? Sim. O que o Luciano diz, ele assumiu assim, através do jornal e verbalmente para um ou para outro. Não tem um documento oficial ou a palavra dele na Câmara, se for o caso, ou através de um documento assinado. É mais ou menos isso. Exatamente porque, volto a dizer, o objetivo da comissão parlamentar é apurar fato, não é fatos, é um fato determinado, ou alguns fatos, por um determinado prazo. Se o prefeito se antecipa e esclarece para nós aquilo que nós estamos procurando, Fato apurado. o fato está apurado e a comissão parlamentar perde o objetivo. Justamente. Muito bem, então, fim do expediente dessa sessão ordinária, informo não haver trabalhos da ordem do dia desta noite. Encerrando os trabalhos, eu informo não haver inscrito para explicação pessoal. Comunico ainda aos nobres edis que na próxima sessão ordinária serão discutidos e votados os projetos 24, 25 e 26. Não é nenhum daqueles projetos mais polêmicos de doação, são os que tratam da remanejamento de subvenção, daqueles valores que no final do ano precisam ser realocados. Os projetos que tratam da doação do terreno, imagino que cada um queira analisar com mais calma. Se na sessão seguinte já tiver algum juízo, a gente marcaria por uma próxima ainda a votação. Nada mais havendo a tratar e agradecendo a porção de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão ordinária, determinando ao diretor-geral da secretaria desta Câmara que lavre a ata desta sessão. Boa noite a todos. Só falando para os colegas aí, a Cláudia, ela está presente aqui, ela queria trocar uma palavra com os vereadores em particular ou em conjunto antes da sessão, mas a gente não tinha tempo. Então, os vereadores que quiserem conversar, está encerrado.